Segundo Samuel capítulo 9. Segundo Samuel capítulo 9. Eu vou estar lendo, a igreja permaneça sentado com essa reverência que já estão, né? A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-se-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim farás teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém, igreja? Vamos estar orando neste momento. Senhor, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor já falaste comigo, meu Pai. E eu tenho certeza que o Senhor ainda há de falar com cada um de nós nesta noite. Só posso estar usando a minha vida, meu Pai. Que seja feita a tua vontade, meu Deus. Que é necessário que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, que a tua vontade venha a ser realizada. Fala com a tua igreja nesta noite. Assim eu oro, meu Pai. Já te agradeço pela vitória e faço isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu acredito que a igreja, aqueles que têm o costume de estarem sempre lendo a palavra de Deus, já conhecem esse texto que foi... a gente vê um personagem aqui como muito importante, que é o rei Davi. Rei Davi, que nós sabemos que ele é o autor de muitos salmos, alguns salmos que ele escreveu até mesmo antes de iniciar o reinado aqui, mas também já com o andamento no reinado dele, ainda outros salmos ele também escreveu. Os comentários falam que ele escreveu 73 salmos, 73 salmos dos 150 salmos, e ainda tem 2 salmos que nós podemos ver que ele também escreveu, porque o Salmo 2, a gente vê que lá em Atos capítulo 4, no versículo 25, testifica que Davi foi o autor do Salmo de número 2. Da mesma forma, o Salmo 95,
né? Quando a gente lê Hebreus capítulo 4, versículo 7, também ali testifica que foi Davi que escreveu esses 2 salmos. Os outros 73 salmos, a gente abre e lê o nome de Davi em cima desses 73 salmos. Já esses outros 2 salmos a gente não consegue ler, mas foi exatamente Davi que escreveu esses salmos, o rei Davi. Isso significa que ele escreveu a metade dos salmos, né? Se foram 150, ele escreveu 75. É esse Davi que foi ungido por Samuel. Nós lembramos daquela passagem que Samuel foi lá para ungir o rei a pedido de Deus, e ele encontrou Abinadab, Samar, Samuel sempre achando que seria o rei, mas depois aquele que estava lá tomando conta das ovelhas, que no caso é Davi, que foi ungido por Samuel. Também ele derrotou o gigante, aquela batalha muito grande, que nós sabemos que ele pegou 5 pedras, mas ele usou só uma pedra. Ele derrotou o gigante, e Deus ali estava com ele. É esse que escreveu, que é um personagem dentro desses versículos que nós lemos aqui. Ele foi também o homem segundo o coração de Deus. Muitas das vezes a gente olha para Davi, a gente até questiona Davi por algumas situações em que ele veio a infringir. Aquela situação de Betseba, uma série de situações, mas ele foi o homem segundo o coração de Deus. E esse texto que foi lido aqui, a gente já vê ele exercendo a função como rei, ele já iniciando e já dando prosseguimento no seu reinado, fazendo, né, aquilo que o povo de Israel precisava que fosse feito. A gente encontra então dentro desse capítulo 9 de 2 Samuel, o rei fazendo exatamente isso. E ele reinou, ele fez exatamente o que todo o povo de Israel estava precisando, né? Ele fazia a justiça acontecer, né, a todo o povo. Quando a gente lê no capítulo 8 aqui, que de 2 Samuel, no versículo 15, a gente vai ver exatamente falando que reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Então Davi, ele inicia essa caminhada, ele estava com o desejo de fazer as coisas acontecerem, ele unificou todas as tribos de Israel. Quando a gente vê aí 2 Samuel capítulo 8, né, ele governou o povo com imparcialidade, ele estava procurando fazer coisas corretas. E nós estamos procurando pessoas também com esse mesmo desejo e mesmo objetivo hoje, no momento que nós estamos vivendo. O importante é a gente continuar procurando, é não desistir, é não desanimar, né? Então, Davi, ele estava exatamente, né, conduzindo o seu governo com justiça e integridade, né? Em vez de ser um tirano autoritário, alguém que quisesse impor, né? Ele resolvia conflitos e protegia os mais vulneráveis. Davi, ele protegia os mais vulneráveis. Vulnerabilidade naquele momento, a partir do momento que Davi começou a caminhar no seu reinado, ele dava uma atenção real e verdadeira, porque ele tinha o objetivo de ver as coisas acontecerem. A liderança dele totalmente diferente do rei que estava antes dele. Ele sucedeu Saul, mas ele era alguém submisso a Deus, ao contrário do rei que já tinha saído. Sucesso e a paz do reinado foram alcançados porque ele reconhecia a soberania de Deus. Essa postura contrasta com seu antecessor, como eu pontuei aqui. Somente alguém com esse desejo no coração, somente alguém com esse objetivo, que poderia estar exatamente falando, né, que protegia os mais vulneráveis e que reconhecia a soberania de Deus,
Somente alguém assim que poderia falar o que ele falou aqui onde nós lemos, né? Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Somente alguém com essa visão, somente um rei que estava procurando fazer tudo corretamente, que poderia fazer essa pergunta. Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? O rei Davi estava lembrando de um pacto, de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul. Jonatas era o filho de Saul, que não caminhou fazendo a vontade de Deus. Foi exatamente por isso que Deus falou que colocaria alguém segundo o coração dele e colocou Davi. A ordem seria, saindo Saul, seu filho ser o rei. Mas Davi foi colocado por Deus. Davi foi colocado por Deus. E ele estava lembrando, exatamente porque ele estava lembrando de uma aliança que ele tinha feito com o filho do rei. 1 Samuel capítulo 20, abra sua Bíblia aí, versículo 14 e versículo 15. 1 Samuel, 2 Samuel, perdão igreja, é 1 Samuel sim, 1 Samuel capítulo 20, versículos 14 e 15, e vamos ler também o versículo 42, 14 e 15. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Agora vamos ler o versículo 42. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então aqui a gente vê que o rei, ele não esquece. Aqui mesmo ele começando a reinar, lógico que ele estava procurando fazer as coisas corretas, e a gente vê que ele já estava colocando as pessoas nos lugares que precisavam de ter pessoas para conduzir aquele reinado. Mas ele lembrou de algo que já tinha acontecido, que eles tinham combinado esta aliança. Davi não esqueceu. É interessante, nós precisamos entender também que Deus também não esquece das promessas que Ele faz para a humanidade. Deus não esquece das promessas que Ele faz para o seu povo, que Ele faz para a igreja, que Ele faz para cada um de nós. São pactos de amor, promessas de Deus. Deus oferece graça, perdão e uma nova oportunidade de recomeço a todos os indivíduos. Isso é a promessa de Deus, e Ele não esquece. Ele não esquece. Ele está sempre abençoando, independente da origem da pessoa. E para a sua igreja, Deus também não esquece das promessas para a sua igreja, para o seu corpo. As promessas incluem sustento espiritual, capacitação para a missão, para todos aqueles que têm o interesse, que entendem um chamado, que sabem que a melhor maneira de nós estarmos firmes mediante as ciladas do inimigo é a gente estar se colocando nas mãos de Deus. No momento em que nós estivermos parados, sem nada a fazer, nós estamos sendo presas fáceis para o inimigo. Nós sabemos que os dias são maus. Nós precisamos sim fazer exatamente como Isaías fez, né? Eis-me aqui, usa a minha vida, eu quero ser usado, mesmo com as minhas limitações, me capacita, eu preciso avançar.
Então as promessas de Deus eram promessas que estariam beneficiando o seu povo, para que o povo andasse não somente sendo diferente, mas fazendo diferença, porque Deus é amor. Deus prometeu, acalma o seu coração. Deus prometeu, nesse momento que nós estamos vivendo de várias situações, eu estava até conversando com o nosso irmão lá atrás, muitas situações de saúde que surgiram aí. Numa dessas situações tem o Alzheimer, né? Nosso Deus não tem Alzheimer. Ele não esquece. Ele não esquece. Se Ele prometeu, acalma o seu coração. Acalma o seu coração. O que a igreja precisa entender é que tudo vai acontecer, tudo vai chegar no tempo de Deus, nunca vai ser no meu tempo. Se chegar no meu tempo, não vai ser aquilo exatamente que Deus tem. É exatamente por isso que nós precisamos acalmar os nossos corações. De repente você se encontra aqui nesta noite, você veio ou para conhecer a igreja, ou você já é membro da igreja, e acontece da gente estar vivendo situações, vivendo lutas, vivendo situações complicadas, e a gente senta para cultuar, a gente senta para adorar, mas os nossos corações estão com uma batida fora do normal. E Deus ministra aos nossos corações para que nós precisamos acalmar o coração. Nós precisamos segurar nas mãos de Deus. Esse não falha. Esse não falha. Esse é o Deus que tem cuidado do seu povo. Esse é o Deus que tem cuidado da igreja. O texto aqui vai nos mostrando no versículo 3. A palavra de Deus nos fala: então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas aleijado de ambos os pés. Sabe por que tem essa palavra aqui? Porque a gente vê aqui na leitura Davi perguntando para Ziba. O versículo 2 fala que havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E ele disse ao rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Isso é a resposta de Ziba. Mas ele não parou aí. Ainda há um filho de Jonatas. A conclusão desse versículo é: aleijado de ambos os pés. Ainda há um filho de Jonatas. Será que ele precisava falar isso? Qual foi a pergunta que Deus fez? Deus estava perguntando para Ziba algumas situações adversas, alguns momentos que porventura ele estava passando? Nada disso. Ele perguntou exatamente se existia alguém ainda. Era somente responder: sim, existe. O nome dele é Mefibosete. Isso fez eu me lembrar do paralítico de Betesda. Paralítico de Betesda, no momento importante da vida dele, ele ouviu Jesus perguntando para ele: você quer ser curado? Nós sabemos que a resposta não foi: sim, Senhor, eu quero ser curado. A resposta dele foi: Senhor, não tem ninguém que quando as águas se movem, venha aqui e me ajude para... Não precisava disso. Aqui também não precisava disso. Era somente falar que existia alguém. Mas aqui a gente já vê a situação de Ziba, né? A situação de Ziba, porque ele era um criado, ele era alguém que caminhou muito tempo com Saul, e até então, sem aparecer Mefibosete,
era ele que estava cuidando de tudo aquilo que era da parte de Saul. Será que existia alguma inveja na situação aqui? De Ziba com Mefibosete? Porque quando ele dá essa resposta, é alguém que não tem os pés, em outras palavras, ele já estava querendo dizer assim: esse não vai ter condições de reinar, esse não é alguém perfeito, este não é alguém que vai dar continuidade. Eu fico pensando e analisando, quase que ele fala assim: eu tenho os pés, eu estou bem. Ele não precisava falar isso. A gente precisa ter muito cuidado com os Zibas. Os Zibas estão por aí. Eles não estão nos orando por nós. Eles não estão ficando felizes com a nossa vitória. Eles não estão ficando felizes quando você recebe um reconhecimento. Ziba é muito complicado. A gente vai ver que Ziba, segundo Samuel capítulo 16, ele traiu Mefibosete também. Segundo Samuel capítulo 16, a gente vai ver exatamente ele mostrando a índole dele, como ele era, como ele estava conseguindo se esconder, mas nem tanto. Segundo Samuel capítulo 16, Davi é enganado por Ziba. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 caixas de passas e 100 frutas de verão, em odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu. Ziba agiu de uma maneira, eu acredito que a gente não encontre isso dentro das igrejas, né? Mefibosete não tinha os pés, ele queria ir até o rei Davi. Ele pediu ajuda de Ziba para albardar um cavalo, para que ele pudesse, porque ele estava com desejo de ir até o rei e levar pão. Mas Ziba não agiu de boa fé. E Ziba que foi e que fez isso. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de pessoas. A gente precisa sim prestar muita atenção nessas situações, porque Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer usar nossas vidas para que outras vidas sejam salvas também, porque Deus não desiste de ninguém. Muitas pessoas estão vivendo em locais tristes, locais insignificantes, e Deus quer contar com a sua igreja, que somos nós. Deus quer contar com cada um de nós. A gente vê no versículo 4, quando a gente fala que Deus quer contar com cada um de nós, o versículo 4, e disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é uma palavra que significa sem pasto, sem palavra. No grego é sem palavra. Imagina você viver num local como esse, sem pasto, sem palavra. Imagina você viver no lugar do nada. Ali era o lugar dos ímpios.
Ali era um local de sofrimento, um local de tristeza. E como é que Mefibosete foi parar naquele local? O texto nos fala que tinha uma ama que cuidava dele, e no tempo que o avô e o pai morreram, a ama que cuidava, a babá, tentou fugir para protegê-lo. Estava protegendo alguém que poderia ser o rei mais na frente. Só que a ama caiu, e consequentemente ele caiu também e quebrou os 2 pés. E dali ele foi para Lodebar, um local sem pasto, um local sem palavra. O teólogo Christopher White observa que Lodebar representa todos os lugares de esquecimento e exclusão, onde os feridos pela história aguardam sem esperança de restauração. Parece que ficam esperando a morte chegar. De repente Mefibosete estava vivendo essa situação também, esperando a morte chegar. Esperando a morte chegar. Como vocês sabem, a gente faz trabalho dentro dos presídios no Rio de Janeiro, e a gente encontra Lodebar dentro desses locais. Pessoas sofrendo, pessoas sem esperança, principalmente aqueles que estão cumprindo pena no local que a gente chama de coletivo. É um local onde não tem pasto, onde não tem palavra, é o local dos ímpios. E nós que vamos para esse local, a gente vai com o objetivo de falar e mostrar que Deus não esquece de ninguém. Que Deus não esquece de ninguém. Da mesma maneira que Deus agiu na vida de Davi, usando o rei Davi, Ele quer usar a vida da igreja também, para que a gente tenha essa disponibilidade, para que a gente tenha esse interesse. Da mesma maneira que Davi perguntou e ouviu, tem lá em Lodebar, Davi não titubeou, ele falou: manda vir, manda vir. Nós como igreja, nós também temos que ter esse desejo, esse interesse, essa vontade de mostrar para quem está sofrendo, de mostrar para quem está no local sem pasto, que existe um local, que existe um lugar que faz com que aqueles que estavam sofrendo passem a ter uma nova vida. Nós sabemos aonde é esse local. Nós sabemos de que maneira que essas pessoas que estão vivendo, sofrendo com alguma situação complicada, nós sabemos o que a gente pode fazer para que essas pessoas venham ter uma mudança de vida. Mefibosete significa coisa vergonhosa. Está vivendo em Lodebar, exilado, longe da presença real. Ele tinha sangue real, né? Neto de Saul. Saul tinha ele como neto, mas Saul também teve um filho com esse mesmo nome, Mefibosete. E lá estava Mefibosete vivendo no local de carência, Mefibosete vivendo no local de sofrimento. A gente avança aqui, o versículo 8 fala que o 7 disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha a resposta dele. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto? Um cão morto. Infelizmente ele estava nesse local, ele estava cego, ele não estava conseguindo enxergar exatamente aquilo que Deus já estava fazendo em prol dele, pela vida dele. Ele estava se enxergando como um cão morto. Nós sabemos que quando Deus ele chega, ele faz as coisas acontecerem.
Aquele que estava vivendo uma vida totalmente complicada não vive mais. Aquele que estava vivendo um momento de tristeza, tanto no lar, na enfermidade, Deus vai trabalhando, vai mudando tudo, vai fazendo as coisas acontecerem. Mas a grande realidade é que tem gente que não consegue aceitar a honra de Deus. Por mais que Deus esteja fazendo, a pessoa fica se diminuindo, a pessoa fica achando que é o menor, achando que não merece. Deus, ele entra exatamente com esse objetivo. Tudo acontece pela graça. A grande verdade é que nós não merecemos nada mesmo, mas pela graça nós merecemos sim. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Pela graça nós vivemos, e nós vivemos avançando. Último ponto aqui para a gente finalizar, é que no versículo 13, que é o último versículo aqui: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. O texto aqui está falando que de contínuo ele ia comer na mesa com o rei. Ele não recebeu um convite para que no mês tal, era para todo sempre. Era para todo sempre. Era uma bênção para a vida dele. E ele estaria ali na mesa com o rei. A mesa aqui é algo muito significativo. A mesa é algo muito importante para que a gente possa estar dando uma atenção totalmente especial, né? Porque nessa mesa e na mesa que nós estamos, existe um banquete do Evangelho. Nesta mesa nós podemos nos alimentar. Nesta mesa nós temos totais condições de estarmos firmes mediante as ciladas que o inimigo tem travado com a igreja. O inimigo, ele tem estado ao nosso derredor, mas pelo fato da gente estar sempre se alimentando nesta mesa, a gente avança. A gente avança. Quando Mefibosete é convidado para de contínuo estar na mesa, isso está abrindo para que ele tenha relacionamento com as pessoas. Imagina ele em volta ali com todos os príncipes, ouvindo tudo aquilo que estava se falando ali na mesa. Ele estava ali, ele estava participando daquela mesa, ele estava vivendo um momento de comunhão permanente. A palavra de Deus fala que é muito bom, é maravilhoso os irmãos viverem em comunhão e união. E Mefibosete saiu de Lodebar para viver em Jerusalém, para todo sempre, em volta da mesa. Isso era muito importante. Quem comia na mesa real estava sob a cobertura do monarca, sabe? Sob a cobertura do rei, participava dos seus segredos, recebia provisão e era reconhecido publicamente como membro da casa real. Mefibosete estava ali, passou por muitas lutas, passou por provações, foi lembrado. Eu lembrei do cântico que fala: temos por lutas passado, mas o Senhor tem livrado. Mefibosete estava vivendo um momento ali que não dá nem para a gente dizer que ele era fiel, mas ele era alguém que era merecedor das promessas de Deus. E ele estava ali em volta da mesa. A mesa é algo muito importante. Eu costumo falar que a sociedade, a família, todos nós temos vivido e nós estamos falando sempre que hoje existe algo que tem tirado muito, tem confundido muito a família, e a gente fala que é o celular. Eu concordo também que o celular, ele tem um lado bom, as situações boas, mas ele realmente tem feito com que o nosso tempo não seja mais aquele tempo que nós tínhamos para fazer uma série de coisas espiritualmente falando. Mas a mesa eu me lembro que na minha família, quando tinha uma mesa,
a família se reunia em volta da mesa. Isso fazia com que a gente conversasse. Isso fazia com que todos ficassem sabendo de como estava, o que estava passando, o que estava acontecendo com cada membro daquela família. Hoje é raro a gente encontrar uma residência, uma casa que tenha uma mesa. É raro. É raro. A mesa é algo muito importante. A mesa para Mefibosete foi algo que, se ele estivesse vivendo hoje aqui conosco, ele poderia falar: Jesus Cristo mudou meu viver, porque ele foi convidado para estar ali naquela mesa. Ele foi convidado para estar ali se relacionando com as pessoas. Eu quero finalizar esse momento e convidando a cada um de nós a pensar nisso, pensar que da mesma maneira que Deus usou a vida do rei Davi, Deus quer usar as nossas vidas também, para que a gente olhe de uma maneira totalmente diferente para os vulneráveis, para aqueles que estão sendo excluídos, para aqueles que a sociedade até nem olha, renega, para aqueles que estão vivendo sobre uma dependência de drogas, estão vivendo em Lodebar. Aqui a gente fala e sabe que Lodebar era nessa região, mas se a gente parar e pensar e olhar com todo carinho, a gente vai encontrar Lodebar em Madureira, a gente vai encontrar Lodebar aqui em Marechal Hermes. Pessoas excluídas, pessoas sem palavras, pessoas sofrendo, sem perspectiva nenhuma do amanhã, do futuro. E nós somos convidados nesta noite a agir da mesma maneira que o rei Davi agiu. Quando eu comecei a ler, eu comecei a entender mais e mais e mais por que esse homem foi colocado e perdura até hoje como o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um desejo muito grande de ver vidas sendo restauradas. Ele tinha um desejo muito grande de ver vidas sendo transformadas. Se você está aqui nesta noite e por mais que a gente tenha batido nessa tecla de nós sermos que nem Davi, mas de repente você está vivendo tendo alguém do seu convívio, da sua família, do seu local de trabalho, que estão vivendo uma Lodebar, que estão vivendo sem esperança. Você sabe o que vai mudar isso? É a oportunidade deles sentarem à mesa, é a oportunidade deles terem um relacionamento, é a oportunidade de eles entender que Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem um interesse na salvação de todos. Então que a gente, iniciando essa semana, que a gente pense isso. Chegou alguém perto de você como igreja, que você já comece a olhar como alguém que está vivendo sem palavra, alguém que está vivendo desacreditado, e com certeza Deus vai usar a tua vida, e com certeza Deus vai te usar como um instrumento para que a gente faça exatamente aquilo que a igreja tem que fazer, para que chegue um momento que a gente entenda que todo joelho se dobrou e toda língua confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Nós como igreja precisamos ter esse pensamento, essa visão e esse desejo. Nós temos um pastor aqui que ele bate sempre nessa tecla de não perder oportunidades, que a gente também não perca oportunidades, que tudo que vier a acontecer, que a gente entenda que Deus está nos dando oportunidade para fazer com que alguém que está vivendo no Lodebar saia de Lodebar e venha para Jerusalém. Que Deus nos abençoe, que a gente
viva isso. Que a igreja não seja somente uma igreja diferente, mas que seja uma igreja que faça a diferença. Então que Deus nos abençoe. Eu quero finalizar orando, para que a gente não perca realmente oportunidades. Quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque teu tão grande amor, meu Pai, nos mostrou o rei Davi, que é exatamente aquilo que Jesus fez em prol da humanidade, se preocupando com o sofrimento de vidas, se preocupando com o sofrimento de pessoas. E nós, como igreja, nós queremos sempre, e falamos que queremos ser igual a Jesus. Nós podemos também falar que nós queremos ser igual ao rei Davi, porque era exatamente da maneira que o rei Davi estava viveu, que Jesus também vivia, se preocupando com as pessoas, se preocupando com as pessoas que estavam sofrendo. Ajuda a tua igreja, Senhor, para que a tua igreja realmente venha fazer diferença aonde o Senhor nos conduzir, aonde o Senhor nos levar, que a gente possa mostrar que existe um Deus que está se preocupando e quer e pode ajudar. Assim nós te agradecemos, Senhor, para que ao iniciar essa semana, nós já possamos ter experiências em que somente o teu nome venha a ser glorificado. Assim eu oro, Pai, e te agradeço por tudo, e faço isso em nome de Jesus. Amém.